Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas. Mais um vídeo. Demorei bastante para trazer esse vídeo. Andei com algumas dificuldades que não me permitiram gravar, não me permitiram trazer mais vídeos, mas consegui arranjar aqui um jeito de trazer mais este vídeo. Vou falar um pouco sobre o que está acontecendo em Cabo Delgado, mas entendam, essa é uma análise, é uma visão de um cidadão comum. Tudo que eu sei, tudo que eu conheço é o que as mídias mostram, é o que está na internet, é o que você pode encontrar em sites de informação daqui de Moçambique ou de outros países, como por exemplo Portugal, que também anuncia muito sobre este assunto, ou pode encontrar algumas informações na página da Total, que são informações mais técnicas, informações sobre, por exemplo, a quantidade de gás existente em Cabo Delgado. Por isso que neste vídeo eu coloquei o título A Opinião de um Cidadão Comum no final, para que as pessoas entendam e não se confundam que esta é a opinião de um profissional, de um cientista político, não, mas a opinião de um cidadão, o que vê, o que sente. E eu vou falar de alguns pontos, eu vou conectar os pontos. Se vocês acharem que faz sentido, vão deixar aqui nos comentários dizendo que sim ou não. E é isso. Uma das coisas que eu quero dizer é que em 2010 a televisão STV apresentou uma notícia dizendo que em Moçambique havia sido descoberto as maiores reservas de gás do mundo. Eu li um livro de um cara chamado João Mosca, que ele mostra, tem um gráfico lá que apresenta quais são os ativos que cresceram mais em Moçambique. E desde 2000 até o ano de 2010, 2008, o que mais cresceu foi o setor de gás, ou o setor de mineração, recursos minerais especificamente. Acima dos recursos agrícolas que nós temos aqui, os recursos faunísticos que nós temos aqui e outras coisas. Mas o setor de recursos minerais cresceu muito, atendendo e considerando que nos anos de 2005 não se falava muito de gás, não se falava muito de recursos minerais. O que se tinha em mente era exatamente que a agricultura era o caminho para o desenvolvimento, desde a lei instituída depois da independência em 1975. E até nos dias de hoje, o governo sempre procura formas de tornar a agricultura viável, rentável para as populações. Que para mim, este é um meio sim que vai ajudar as populações, porque nas populações rurais há muita fome, há muita miséria, na minha opinião. E se essas pessoas conseguirem, através da agricultura, renda maior, isso será muito bom. O PIB per capita em Moçambique é muito baixo, é muito baixo. Estamos a falar de mais ou menos 460 dólares ao ano. 460 dólares ao ano convertidos são 28, 29 mil meticais ao ano. A maior parte da população sobrevive nas zonas rurais. 65% da população, segundo o Instituto Nacional de Estatística, sobrevive nas zonas rurais. Então, existem dificuldades nessas zonas. Porém, com a evolução das pesquisas no ramo de minerais, foi-se percebendo que Moçambique tinha essa reserva, tinha essa quantia. Estava a se falar de 600 metros cúbicos, ou seja, 600 milhões de metros cúbicos em gás. Isso não é pouca coisa. Isso estava a se falar de Cabo Delgado, da bacia do Rovuma. E vocês podem ver que Moçambique é um país que está bem localizado, o tal canal de Moçambique. E 600 cúbicos depois foi corrigido para 100 milhões de metros cúbicos. Isso não é pouca coisa. Estava a se falar nessa época que os maiores produtores do gás natural no mundo era a Rússia. Rússia era o maior produtor.
depois seguiam os países do Oriente Médio, é que tinham a maior capacidade de fornecer gás no mundo. E com essa descoberta, o governo foi tentando buscar empresas interessadas também que apareceram para negociarem e começar ali uma exploração. Aqui começa o problema. Entrar no mercado de gás e de petróleo não é uma coisa fácil, na minha visão, na minha opinião, não é uma coisa fácil. Existem vários países que sobrevivem só de petróleo. Dubai foi construído só de petróleo, só de gás. Os países da Ásia, principalmente esses de árabes, Emirados Árabes Unidos, esses todos têm gás e petróleo. Aquilo é o maior recurso que eles têm. Eles sobrevivem através daquilo. Por isso existem organizações que velam sobre métodos ou formas de como você ingressar nesse mercado. E ninguém vai te deixar entrar no mercado de carros só porque você quer ter carros. Existem burocracias, só porque você quer criar uma indústria de carros. Existem burocracias que são criadas especificamente para impedir que qualquer um entre naquele mercado. Moçambique quer entrar. E aqui existem duas visões, na minha opinião. Se você é uma entidade e deseja entrar no mercado, existe uma regra, na minha opinião. Você segue o que eles querem, o que nós que sabemos, que temos o know-how, o conhecimento, o que nós queremos, as nossas leis, as nossas regras. A ideia é de nós ganharmos nessa luta, ganharmos nessa exploração. Então, existe aqui um potencial absurdo, na minha opinião. Moçambique tem gás suficiente para transformar este país. Eu acredito que nós moçambicanos não conhecemos a dimensão da transformação que isso pode trazer. Nós não conseguimos mensurar, mas que vai trazer grandes transformações na economia e desenvolvimento, ou seja, transformações reais. Isso não tem a menor dúvida. O gás transformou outros países. Nós também podemos ser transformados através disso. Mas o preço que se paga para isso é muito alto. Porque nós não vamos dizer que as coisas que estão acontecendo em Cabo Delgado, as mortes, são desconhecidas. Não. Existem interessados, países interessados, que podem, de alguma forma, querer inviabilizar. É só uma visão, entendam? Tudo é especulação, já deixei claro. Tudo é especulação, opinião, daquilo que eu andei lendo. E olha só, daqui a 2050, o mundo tem uma agenda, a corrida pela energia limpa. Energia limpa, menos poluição, menos emissão de carbono. E o petróleo vai perdendo o seu espaço com a nova forma de produção do gás liquefeito, que emite menos poluição para o meio ambiente. E uma das coisas que praticamente limita é o excesso de emissão de poluentes que o petróleo traz. E os países que produzem o gás liquefeito ainda são menores. E Moçambique está dentro de uma luta, dentro de uma guerra, que quer colocar a Total a funcionar de tal forma que eles consigam ganhar nisto, mas também a Total vai ganhar nisto, né? Vai ganhar até mais do que o próprio país, porque o país ganha mais em impostos.
A Total não vai pagar, o país vai pagar em impostos, ganha mais em impostos, em infraestruturas, em empregos que vão ser criados, em empresas que prestarão serviços para a Total, para responder a diversas áreas daquele local. E existem vários locais em Moçambique com petróleo e gás, muitos locais. Moçambique é um país inundado de recursos minerais, inundado. Vá para a página do Ministério dos Recursos Humanos Recursos Minerais, desculpe, e você vai perceber que o único país, única província que não tem tanto recursos minerais é a província de Maputo. As restantes províncias de Moçambique estão inundadas de recursos minerais. Ou seja, Moçambique no ramo dos recursos minerais é potencialmente grande. E nós não só fomos abençoados com recursos minerais, nós também temos recursos agrícolas, nós temos terras para produção, nós temos clima favorável para a produção. As terras para a produção que existem podem sim ser melhoradas, porque aqui em Moçambique existe uma zona em que é possível extrair produtos para vender esses adubos que nós compramos, depois de processados e vender. Se as pessoas, os responsáveis, pensarem naquela possibilidade de criação, eles reduzem os custos e melhoram várias terras que estão degradando e não têm aí o potencial produtivo esperado. Então, acho que já entendemos até aqui que Moçambique realmente tem potencial, que os países estão interessados nisso, que não só é a Total que quer explorar, existe uma concorrência fora de Moçambique que eles querem, na verdade, impedir, não facilitar. Agora, essa é uma análise, essa é uma visão, como eu disse, tem duas. E existe outra visão. Em 2008 e 2018, iniciaram as negociações para a retirada do povo que estava lá. O povo tinha que sair dali. Por quê? Porque a empresa queria ocupar 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros para fazer todas as suas infraestruturas. E a condição deles era que toda a população se retirasse dali. E isso causou várias interpretações. Seriam remunerados essas populações? Seriam dados locais iguais ou menores? E eles começaram a se revoltar por uns merecerem um tratamento e outros merecerem outro tratamento. E eles queriam saber como ficam as questões das campas, as questões dos cemitérios, porque que tinham que receber 1 hectare se lá eles tinham 2 hectares. Por que uns tinham que ter uma casa de bloco melhorada, né? E outros tinham que se manter nas mesmas condições e só iam receber algum valor. E aquilo foi criando problemas, foi criando discussões. O governo, as associações responsáveis por isso, liderada por um cara chamado Tomás Salomão, e a empresa que estava em frente, foram sensibilizar as populações, ouvir as populações, mas o objetivo desses aqui não era ajudar as populações, na minha visão. Era implementar o que o governo queria. O governo queria que aquelas populações saíssem dali. Porque isso é um grande business para o governo. É muita grana que entra nos cofres dos estados e só por especulação as pessoas envolvidas nessa transação se tornariam milionárias em dólar. Só por isso aqui, mano. Então o governo mobiliza as pessoas a se retirarem de lá. Só que aquelas populações sobrevivem de agricultura e pesca.
E como aquelas populações sobrevivem de agricultura e pesca e têm um nível de educação baixo, eles não conseguem entender o seu valor diante daquela situação. Aquelas populações, quando se expressam, elas recorrem ao próprio governo como alternativa de se manter. Elas não têm a capacidade de só elas entenderem o valor delas. Elas vivem humildemente e sem condições de vida adequadas. Se você for a ver, as condições sanitárias também não são melhoradas. Ou seja, uma equipe mobilizada do governo, da empresa Anadarcos na altura e de uma associação para convencer aquela população de bom modo a sair daquelas áreas, para que a empresa começasse a implementar os seus projetos, começasse a fazer o que ela queria fazer naquele espaço. Atendendo e considerando que a decisão já havia sido tomada de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares não é pouca coisa, meu irmão. Então, esse é um negócio altamente bom para o presidente. E o que aconteceu em 2019? Explodiram as ações do terrorismo. A população saiu à força daquele espaço. Saiu correndo. Por quê? Porque guerra e morte, ninguém quer isso. E a opinião de vários moçambicanos é que, cara, vá lá que fiquem com o vosso petróleo, mas não matem as nossas famílias. E é doloroso porque estavam matando muita gente, muitas crianças impiedosamente, e as populações se retiraram de todas aquelas áreas. Todas estão se retirando até hoje porque lá há um massacre. Triste situação. Triste situação. Eu acredito que isto vai acabar. Só que as populações não estarão lá. As populações não terão como se beneficiar do que iam se beneficiar. As populações perderam. Isso é uma estratégia? Não sei. Não faço a menor ideia. Você conclua. Tudo que eu estou a falar, explicar aqui, é apenas especulação. Só especulação baseada nas informações que eu peguei na internet. Foi uma estratégia para retirar a população de lá e assim podermos explorar bem, já que a população se tornou resistiu à retirada normal. Não sei. I don't know. Mas uma coisa faz sentido. Eu creio que isto vai acabar. E aqueles caras lá vão começar a explorar de novo. E quando começarem a explorar novamente, eles poderão explorar a terra que eles quiserem à vontade. Porque o governo vai garantir segurança, vai buscar ao máximo que militares segurem ou protejam aquela área. Para que isso aconteça, é do interesse do governo. Eu sempre digo e sempre direi, você para o governo não é absolutamente nada. Você é um indivíduo. Não é absolutamente nada. O governo não está interessado em fazer crescer, não. Sabendo que é obrigação dele fazer isso. É obrigação porque nós pagamos vários impostos em Moçambique. Nós pagamos. Eu não estou a falar que os recursos são de todos, não. Minha responsabilidade individual. Você paga seus impostos. Você, quando compra, você paga por aquilo. E existem vários impostos em Moçambique que nós acabamos pagando. Se vocês quiserem um vídeo que eu fale dos impostos que os moçambicanos pagam e como o governo capta recursos a partir de impostos e como o governo se endivida. Quando o governo se endivida, como é que isso afeta a nós, principalmente aos pobres? Os pobres, porque quando eu falo pobre, cara, eu não estou falando de um cara que não tem 1 milhão. Pobre que não tem comida, não tem o que comer.
acorda e se pergunta, meu irmão, como é que é o dia de hoje? Como é que a gente consegue sobreviver o dia de hoje? É isso que eu estou falando. Então, essa é a minha análise. O vídeo está ficando longo. Essa é a minha análise. Eu não peguei um roteiro aqui, porque quando eu peguei o roteiro, a coisa estava a ficar muito longa. Então eu preferi não pegar o roteiro e falei, acho que menor tempo do que eu falaria se usasse o roteiro. Obrigado, se subscreva aqui no canal se você gostou desse vídeo aqui. Se você acha que eu tenho que fazer mais vídeos dessa natureza, deixa aqui nos comentários. E também eu falo de investimentos, de finanças, que é uma das coisas que eu gosto de falar. E eu vou trazendo aqui algumas análises econômicas que eu consigo perceber no nosso país. Estamos juntos e esse é o começo.